Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da oitava da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em Lucas 24, versículos de 35 até o 48. É o texto que vem exatamente após os discípulos de Emaús. E o texto diz assim: Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo, o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Amados irmãos e irmãs, vamos lá juntos analisar um pouco o texto. Esse texto aqui apresenta-se após o famoso relato dos discípulos de Emaús, como eu falei no início do vídeo. Então, os discípulos de Emaús contaram para as pessoas o que tinha acontecido. E Jesus, de repente, enquanto eles estão contando, Jesus aparece e fala: A paz esteja convosco. Quando Jesus deseja a paz, aqui é uma questão natural para um judeu fazer esse tipo de saudação. Mas, como a gente já vai entendendo depois, a própria teologia dos escritos do Novo Testamento vão apontar para nós, ao Jesus oferecer a paz, ele está oferecendo ele mesmo. E aí, o que acontece? O povo fica assustado porque acham que estão vendo um fantasma. Isso é muito natural naquele tempo. Especialmente vão existir correntes, de heresias, correntes heréticas, que vão defender que Jesus não ressuscitou, mas que na verdade ele nunca esteve aqui em nosso meio. Era sempre uma imagem, uma espécie de holograma, uma espécie de um fantasma que a gente achava que era Jesus, mas na verdade não era. E aí Jesus vai dizer assim: não sou. Então ele vai mostrar literalmente as marcas, ele vai mostrar os seus pés, para que as pessoas então pudessem acreditar. E aí, só que mesmo assim, eles ficavam alegres, mas surpresos e não conseguiam acreditar de modo completo. Eu acho isso interessante, né? A euforia, ela é contrária à fé. Uma alegria muito grande, uma surpresa muito grande não gera um coração que acredita. Porque na verdade, vamos pensar um pouco comigo, a fé, ela tem que ser algo maduro. A euforia, ela não é algo muito maduro, não. A euforia é de um coração que ainda está no início, que está engatinhando, Na verdade, a gente é convidado, amados irmãos e irmãs, à luz da palavra, a termos uma fé madura. Uma fé madura é aquela que muitas vezes até se sente sozinha diante das pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Coisas que eu mesmo passo. Às vezes as pessoas que elas têm um amor muito grande ao Senhor, têm um contato muito grande com a palavra, nada contra. A gente está passando por um problema ruim, um problema pesado, alguma coisa ruim na nossa vida, aquela pessoa chega e diz assim: Não, você não pode chorar. Você não pode isso, porque Deus está contigo. Veja, como é que essa pessoa fala isso? Ela analisa que Deus está conosco, e é um fato verdadeiro. Só que ela acha que o fato de que Deus está conosco não pode nos levar a chorar uma vez ou outra, a se sentir cansado, a se sentir com um problema, sendo que Jesus, em momento algum, nunca vai nos proibir de chorar. Ele não quer que a gente se sinta sozinho. Então, às vezes, a euforia da fé é tão grande que a gente quer que as pessoas nos 4 cantos do mundo, elas não chorem, não tenham mais problema, elas não passem por isso e por aquilo. Sendo que, no final das contas, todos nós vamos passar por algum tipo de dilema na nossa vida. Você pode ser a pessoa mais santa do mundo, você vai passar por problemas. Então, cuidado, A fé madura é uma fé que, embora passemos por problemas, nós continuamos em Deus. Embora tenhamos noites escuras da alma, ainda estejamos em Deus.
Embora até mesmo eu passe por uma depressão, né? Que não é falta de Deus, mas é uma doença, algo sério que precisa ser tratado. Mesmo depressivo, eu ainda estou em Deus. Mesmo tendo uma perca na minha família, passando por um luto muito complicado, eu ainda consigo estar em Deus. Isso é fé madura. Continuando o texto. Depois Jesus pede algo para comer, que é uma clara alusão que Lucas coloca no contexto da Eucaristia. No início da igreja, as pessoas precisavam participar da celebração escondida. Então as pessoas usavam sempre o símbolo do peixe, né? Tem uma simbologia já bem antiga em relação a isso. Então o peixe sempre teve uma conotação muito ligada a Jesus Cristo. E também é um símbolo eucarístico também. E aí Jesus come o peixe assado, já é uma referência a esse banquete eucarístico. E depois ele começa a explicar a Sagrada Escritura. Por que Jesus faz isso? Lucas também quer colocar que, na verdade, Jesus é o autêntico intérprete da palavra. Isso ilumina a nossa forma de estudar e ler a Bíblia, porque eu entendo que a Bíblia só ganha sentido quando eu coloco Jesus no centro dela. Se você ficar tentando, né, dentro de uma perspectiva de fé cristã católica, entender a Sagrada Escritura tirando Jesus do centro, você vai ficar louco. Você vai ficar doido. Você não vai conseguir. Porque não dá. Então coloca uma coisa na sua cabeça. Ou nós colocamos Jesus no centro e nós vamos entender a Sagrada Escritura, ou você vai ficar rodando em círculos e você nunca vai entender o que de fato está acontecendo. Espero que tenha ajudado você a compreender melhor, tá bom? De antemão, uma feliz Páscoa para você e sua família. E eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!